Sejam bem-vindos ao canal A Verdade que Liberta. Estudo, a Bessora. A origem da palavra. Evangelho. A origem da mensagem. A palavra Bessora no hebraico significa boas novas, a notícia do reinado justo de Elohim, o Deus eterno, que traria salvação e libertação ao seu povo. Os profetas já anunciavam essa promessa muito antes de Yehoshua vir à terra. Isaías capítulo 52, versículo 7. Como são belos nos montes os pés do mensageiro que traz boas notícias de paz e de salvação, notícias de que o Deus de Israel reina. Essa era a Bessorá original, o anúncio do reino de Elohim, não uma religião nova, mas o cumprimento das promessas antigas. Yehoshua anuncia a Bessorá, ou seja, as boas novas. Yehoshua não criou uma nova fé. Ele confirmou e cumpriu o que os profetas anunciaram. Sua mensagem foi de arrependimento, metanoia e obediência ao reino. Marcos capítulo 1, versículos 14 e 15. Depois que João foi preso, Yehoshua foi para a Galileia, onde anunciou as boas novas, Evangelion de Deus. Chegou o tempo, dizia ele, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se de seus pecados e creiam nas boas novas. Aqui, a palavra Evangelion foi usada para traduzir Bessora, mas o sentido original era o mesmo. A mensagem do reino e da transformação da mente, metanoia, não a criação de religiões. A mensagem dos apóstolos. Os apóstolos continuaram a mesma Bessora, ensinada por Yehoshua, nada além disso. Atos capítulo 2, versículo 38. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão de seus pecados. Então receberão o dom do Espírito Santo. Atos capítulo 5, versículo 42. E todos os dias, no templo e nas casas, eles continuavam a ensinar e anunciar que Yehoshua é o Messias. Nenhuma denominação, nenhuma igreja evangélica. Apenas discípulos do caminho, Haderek em hebraico, vivendo a verdade e o amor em comunidade. A distorção com o tempo, com o passar dos séculos, especialmente após a expansão do cristianismo entre os gentios e o domínio romano, a mensagem foi traduzida, reinterpretada e institucionalizada. Bessora, mensagem viva do reino, virou Evangelion, conceito grego. Depois virou Evangelium em latim e Evangelho em português. O conteúdo, antes espiritual e prático, foi substituído por sistemas religiosos, dogmas e divisões. Segundo aos Coríntios, capítulo 11, versículos 3 e 4. Temo que, de alguma forma, sua mente seja corrompida e se afaste da devoção pura e simples a Cristo, pois vocês toleram de boa vontade quem anuncia outro Yehoshua, o Cristo, diferente daquele que anunciamos, ou um espírito diferente do que receberam, ou um evangelho diferente do que creram. É o alerta que vemos hoje. Cada grupo prega sua versão do evangelho, mas poucos vivem a Bessora verdadeira, o reino dentro do homem, transformando mente e conduta. O verdadeiro evangelho segundo Yehoshua. O evangelho Bessorá verdadeiro não é uma religião, mas um chamado de transformação interior e obediência. Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade de meu Pai que está no céu. João capítulo 14, versículo 15. Se vocês me amam, obedeçam a meus mandamentos. Romanos capítulo 12, versículo 2. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Metanoia. A metanoia é o centro da Bessora. Mudar a mente, não apenas sentir no coração. Aliás, no coração não há sentimentos. Coração é apenas um órgão do corpo, que a grande maioria das pessoas usa de forma equivocada para representar os sentidos do corpo, como emoções, por exemplo, fazem parte do cérebro. Os frutos da verdadeira Bessora, quem realmente entende a boa nova, vive diferente, produz frutos e caminha na luz da verdade.
Mateus capítulo 7, versículo 16. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode-se colher uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Tiago capítulo 1, versículo 22. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra. Ponham-na em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmos. Conclusão: retornar à besoura. Os apóstolos falavam de uma única boa nova. O reino de Elohim, o Deus eterno anunciado por Yehoshua, com arrependimento, metanoia e obediência. Depois, ao longo da história, surgiram correntes, denominações e doutrinas, cada uma puxando um pedaço da mensagem. Isso gerou a confusão. Muitos se chamam de evangélicos, mas nem sempre vivem a metanoia e a obediência ensinada por Yehoshua. Paulo já alertava disso. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja maldito. Gálatas 1:8. Ou seja, o evangelho não pode ser fragmentado em interpretações pessoais humanas. Ele é uma única boa nova, revelada e vivida pelos apóstolos de Yehoshua, o Cristo Salvador. Ninguém tem permissão para dar uma interpretação. O que podemos fazer é somente transmitir os ensinamentos de Yehoshua, como fizeram os apóstolos, muito menos dizer que o Espírito de Elohim supostamente usou de alguém para trazer uma revelação nova ou uma nova interpretação. Essa é a verdade que liberta.